convivência, mas na submissão a Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos e irmãs. E esse texto fala da reverência ao nosso Deus por uma vida cheia do Espírito Santo. E para mim, irmãos e irmãs, isso significa que o nosso lar ele se torna saudável quando Jesus ocupa o seu lugar. Amém? E aí eu gosto de lembrar muito bem disso, pastor Oséias, porque quando as pessoas, eu tenho feito muito casamento, entre agosto e outubro, eu devo estar fazendo mais ou menos 5 casamentos. Fazendo 5 casamentos, estou casando mesmo. Chegou, casou, chegou, casou, chegou, casou, chegou, casou. Só o pessoal está colocando minha foto de cabeça para baixo. Estou fazendo casamento. Mas tem uma coisa muito interessante nesse processo do casamento, é que todo mundo se preocupa com tudo, menos com a vida espiritual. Porque quando a gente tem uma casa, mas não tem a alma da casa, o lar, Jesus no centro, a gente pode ter um palácio, não vai se sustentar. Quando Jesus não é o centro, ou coisa, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, não se sustenta, porque quem sustenta é o Senhor, é o fundamento. Pode vir qualquer coisa, a casa permanece firme. Eu creio nisso. Eu lembro que eu casei no último ano de faculdade, seminarista. Eu conheci a minha esposa em Maceió. Eu tinha 15 anos de idade, trabalhando com crianças. Eu morando no interior de Pernambuco, era em Salvador. Nos tornamos amigos. E depois de muito tempo, algumas pessoas vão lembrar, muitos amigos vão lembrar, a gente trocava carta e chegava no correio. Pelo correio, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e se fosse carta social, aí que demorava. Rapaz, essa geração ansiosa não aguentaria esperar a carta, ia quebrar os correios de porrada, porque as cartas não chegavam. Não chega o WhatsApp, o cara está mandando 300 interrogação. Imagina uma carta que passava um mês. Mas nós conversávamos por carta. Em 2004 nos reencontramos. Em 2005, no início de 2005, no final de 2024, nós começamos a namorar. Eu em São Bernardo, ela em Santos. Só que em 2005 eu queria vir para o Nordeste, não negociava isso, o pastor Ricardo estava comigo. Eu falei o seguinte: eu não quero ser pastor na terceira, eu não quero ser pastor em nenhuma, apesar de que eu fui para aqui, para a região, para ser pastor lá, já que a Remy não queria me acolher. Mas depois de muita conversa, eu participei de 2 concílios ao mesmo tempo, da quinta e da terceira, e o pessoal falou assim: ó, você vai para o Ceará. Aí eu cheguei lá e disse assim: Thaís, eu vou embora. Meu pedido de casamento, eu vou embora. Aí ela falou: o que a gente faz? Não tinha R$100 no bolso, não tinha casa, não tinha móveis, não tinha nada. Nada. Quando eu cheguei na Caraú, morei na casa da vovó Ruth. Por isso, Daniel, a vovó Ruth até hoje pergunta por mim: cadê o Bezerra? Morei na casa da vovó Ruth pelos primeiros meses, semanas. Não tinha casa, porque não tinha casa mesmo. E não tinha móvel. É claro que se você tem estrutura, você tem casa, se você tem, mas muitas vezes, e na maioria das vezes,
a gente se preocupa, irmão e irmã, hoje, nós temos tudo, temos filhos extraordinários, nós temos tudo, não nos falta nada, porque o que nos uniu é mais forte do que qualquer coisa, e o que permanece conosco é mais forte do que qualquer coisa, e o Senhor nos abençoando. Por isso, Cristo tem que ser o centro. E a primeira reflexão nesta noite é uma família guiada pela reverência a Cristo. Porque quando esse texto foi lido por muito tempo, achava a submissão apenas da mulher. Não, a família é submissa a Cristo. Esse não é um texto de submissão, esse é um texto de submissão a Cristo. Isso não é um texto de submissão a homens ou a mulher, esse é um texto de submissão a Cristo. Porque a base da família não é o domínio, mas o serviço, não é o egoísmo, mas o temor a Deus. Quando Cristo governa o lar, as relações deixam de ser competições e passam de ser comunhão. A família é o reflexo da igreja, e a igreja é o reflexo da família. O princípio da família é o princípio da igreja, e o princípio da igreja é o princípio da família. Isso faz diferença. O individualismo, ele acaba, e a comunhão, ela reina, porque o Senhor é o Senhor da nossa casa, é o Senhor do marido, é o Senhor da esposa, é o Senhor dos filhos. Jesus, Ele é bem-vindo na nossa casa, no nosso lar. Ele é adorado, Ele é adorado, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor para Ele, por causa dEle é tudo e todas as coisas. Aleluia! Nós não podemos esquecer disso de forma alguma. Por isso, reverenciamos a Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar com você e vou ceiar, vou ter comunhão com vocês. E o ambiente é o ambiente da casa, é o ambiente do lar, é o ambiente familiar. Se você for olhar para a igreja primitiva não tinham grandes catedrais, mas tinham casas, lares abertos para Cristo. Pense nisso. E o ambiente da experiência do coração aquecido não foi numa catedral anglicana, foi numa casa na rua Aldesquente. A gente está procurando muitas vezes, irmãos e irmãs, aonde não vai se achar, porque tudo está em Cristo. E podemos estar aqui ou acolá. Se estamos com o nosso coração em Cristo, eu tenho certeza absoluta que é Ele que vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos. A gente não pode esquecer disso. Uma segunda aplicação do texto. Quem sabe esse é o maior desafio. Porque, e aí a gente precisa lembrar que a família, ela é essencial, ela é fundamental. Nós somos o que somos por causa da nossa família. Irmãos, irmãs, eu fui criado sem pai, mas isso me fez uma falta, e só eu sei da falta, e que eu precisei resolver com Deus para ser um pai melhor para o meu filho. Então nós não podemos de forma alguma, por causa seja de uma leitura
moderna, seja ela contemporânea, de rejeitar